Você que se liga no Arena Esportiva, aquele abraço. Hoje o tema, as Olimpíadas Rio 2016 e as Paralimpíadas também. Nós temos em nosso estúdio aqui na TV Alerj, no Palácio Tiradentes, o deputado Milton Rangel, do PSD. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Prazer é meu estar aqui com você. Tá certo. Temos também a presença do secretário municipal de administração, Marcelo Queiroz. Secretário, obrigado aqui pela sua presença. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Vamos falar da área de administração e dos Jogos Olímpicos também, né, secretário? Exatamente. E também o colega, amigo e companheiro da Fox Sports, Sérgio Lobo. Sérgio, obrigado pela sua presença. Obrigado você, Rui, pelo convite. Estamos aí. Vamos falar um pouquinho de Olimpíada, né? Vamos lá. E Paralimpíadas também. Olha, a Olimpíada Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ser realizados ano que vem no Rio de Janeiro. E nós vamos ter uma gama de atletas, turistas, medalhas e, claro, o custo desta Olimpíada, assim como das Paralimpíadas, que vão ser realizadas a partir de 7 de setembro. Deputado Milton Rangel, a gente quer falar da Olimpíada e da Paralimpíada, a importância disso para o nosso município, para o nosso país. Bom, a importância a população já está vendo na rua, né? Quer dizer, independente dos resultados em termos de medalha, né? Resultados esportivos, o resultado que vai ficar aí para a gente, a população já está vendo na rua que a cidade tem uma grande parte da cidade que virou um canteiro de obras e a gente espera que esse legado, né, que a Olimpíada traga para a gente, por conta de todo esse desenvolvimento, principalmente na questão de mobilidade urbana, né? Está se investindo muito nessa questão. Agora, a única coisa que eu fico preocupado, que eu fico chateado, é com o resultado esportivo, né? Porque o resultado final? O resultado final, já que nós estamos falando de esportes, né? Porque a gente não viu, a gente já sabe que tem Olimpíada no Rio de Janeiro, no Brasil. Não vamos falar nem do Rio de Janeiro, vamos falar do Brasil. E pouco se investiu no esporte. Não se criou leis específicas para você, por exemplo, colocar iniciativa privada para incentivar o desenvolvimento do atleta. Uma coisa são as obras, são todo o processo de construção da Olimpíada, né? De infraestrutura. Outra coisa é o investimento no atleta, no clube. Isso não se fez nada nessa direção. Então, voltando um pouquinho ao assunto que eu já falei muito sobre isso, que é a escola de horário integral, quando se tinha a preocupação em investir no garoto, lá na criança, né? Naquele projeto Darcy Ribeiro, em que se investia na criança no esporte. A criança passava no horário integral investindo no esporte. Para ter o seu tempo ocupado, não só estudando, mas também praticando esporte. Hoje estaríamos colhendo fruto dessa juventude, dessa geração que, infelizmente, hoje, em termos educacionais, é uma geração perdida. Estaríamos tendo uma geração dedicada à cultura, dedicada ao esporte e colhendo esse fruto com medalhas, com resultado esportivo. Essa que é o único óbice que eu boto nessa questão olímpica, que eu vejo como um esquecimento por conta do governo federal, especialmente. O governo municipal está fazendo a sua parte, a gente está vendo as obras todas aí, tudo acontecendo. O prefeito Eduardo Paes está de parabéns com o investimento. Eu tenho certeza que em 2016, no final de 2016, nós teremos um processo de mobilidade urbana bem diferente das outras capitais do país. Com certeza. Já que a gente tratou desse tema, né, mobilidade urbana e também da própria infraestrutura, o secretário de administração, o Marcelo Queiroz, está com a gente e ele tem experiência também juntamente com atletas, porque teve projetos, né, na Câmara Municipal, onde ele também foi vereador, dessa iniciativa. Mas vamos propriamente tocar no assunto agora da administração. Como é que a sua secretaria, que é a Secretaria de Administração, já diz o nome, administra, está fazendo esse meio campo juntamente com a infraestrutura, com aquilo que vai ser deixado para o carioca? Com certeza. Primeiro a gente tem dois trabalhos, um com servidores, uma secretaria muito voltada para dentro. Então, ultimamente a gente fez um trabalho que talvez seja espelho para todos os outros programas de voluntariado no mundo, que chama Servidor Olímpico, que é, na verdade, um programa onde o servidor aposentado do município do Rio de Janeiro, ele serve como um guia dos turistas, ele seria o grande voluntário das Olimpíadas. Qual é a vantagem disso em relação a todos os outros eventos esportivos? Porque em Londres, em Pequim, você tinha muito problema do voluntário que não conhecia a cidade, vinha de outro lado.
E quando você usa o servidor aposentado, você além de estar dando oportunidade para uma pessoa ter participação de fato, você está colocando ali como voluntário uma pessoa que conhece a cidade do Rio de Janeiro. E tem o seu tempo ocupado também. E tem seu tempo ocupado, sabe onde seus bases e ama aquilo, porque foram as pessoas que construíram a nossa cidade. Se não fossem elas, o Rio de Janeiro hoje não seria o que é. E na segunda parte, monitorando a questão orçamentária. Hoje a Secretaria de Administração ela centraliza todas as licitações da Prefeitura. Então, na verdade, a gente fica, controlando todos os custos. E eu acho que a grande diferença dessa Olimpíada em relação a qualquer outra, e eu acho que isso as pessoas não falam muito, mas é uma grande virtude dessa Olimpíada brasileira, é que é a Olimpíada que tem maior participação da iniciativa privada uma nas parceria, obras. Né? Público-privado. Público e privado, maior do que Londres, maior do que Pequim. Então, acho que é uma forma... Chegamos a quanto, secretário, percentualmente? Se eu não me engano, são 65% da iniciativa privada nas Olimpíadas. Então, isso em vilas olímpicas, nas obras de infraestrutura. Eu acho muito importante essa participação, porque isso é uma forma de não onerar, na verdade, o público, né? O orçamento público, e conseguir realizar de uma forma ágil com aproveitamento depois. Então, a Vila Olímpica se transformando num grande condomínio residencial, os BRTs, BRS, você conseguindo aproveitar para a população, e tudo sob uma gestão privada, mas onde o privado faz investimento. Então, acho que essa é a grande diferença. Com certeza. Ô Sérgio, você tem uma grande experiência também de cobertura, né, na área esportiva, sobre essa parceria público-privada. Né? Gira em torno de quanto, secretário, o investimento? Quanto é que vai custar a Olimpíada, mais ou menos? Hoje a gente calcula em cerca de 3 bi, 3,5 bi. Você tem todas as obras de infraestrutura aí nessa conta. Então, acho que com certeza vai ser... É um custo alto, mas um custo que, se você comparar a qualquer outra Olimpíada, diferente da Copa do Mundo, que foi muito criticada, porque o governo, de fato, quase arcou a conta como um todo, a Olimpíada não. Ele é um evento esportivo onde com uma grande participação do capital privado. O secretário disse, Sérgio, por exemplo, dessa parceria público-privada, cerca de 65, vamos botar um número redondo, 70% de 3 bilhões, não 2 bilhões e 100 mil reais. A iniciativa privada investindo e o poder público fiscalizando, claro, ajudando também. Isso é bom para o município, para aquele que contribui, porque aí o dinheiro sai da iniciativa privada? Acho que sem dúvida, que isso é uma coisa muito boa, né, Rui? Agora, algumas coisas, temos aqui um deputado e também um secretário, que ainda me preocupam. O último grande evento que eu fiz no exterior foi a Copa de 2010 na África do Sul. Eu não fui a Londres em 2012, mas eu fui em 2010. E quando eu cheguei de viagem de Joanesburgo aqui no Rio de Janeiro, a minha primeira preocupação, até porque a gente vinha na sequência, né, de Copa do Mundo e de Olimpíada, foi uma coisa relacionada aos nossos aeroportos e ao nosso galeão. Então, assim, tem algumas coisas que dentro aí dessa proposta de legado, Rui, secretário e deputado, me preocupa. Algumas obras que eu vejo que eu queria ainda ver para que a coisa vai funcionar no ano que vem. Entendeu? Uma delas, principalmente, essa questão do aeroporto. Eu acho que a cidade, o Rio de Janeiro, vai ser uma outra cidade a partir do ano que vem. Não tem a menor dúvida, em termos dessas obras que estão sendo feitas, dessa mobilidade que a gente vai ter. Agora, em relação a alguns pontos bem específicos, por exemplo, o aeroporto, eu volto a tocar, é um fator que me preocupa. E aí, eu não sei se o deputado ou o secretário, no caso, quem é que pode me responder melhor, como é que a gente vai ver essas preocupações mais pontuais que a gente tem, se a gente vai ter essa certeza de que a partir do ano que vem e para frente, o Rio de Janeiro vai ter essa questão bem resolvida. É em termos de quê? Atraso de voo, o número de voos, o tudo. tratamento com turista? É de tudo, Rui, é de tudo. A coisa não funciona bem aqui, não funciona. Se a gente for, eu falei de Joanesburgo, mas a gente não precisa ir tão longe não, mais pertinho daqui a gente vê que a coisa aqui tem um travamento que não era para ter. É verdade. Entendeu? O senhor acha assim, deputado, porque há um problema realmente. E há uma preocupação até com o aeroporto de Santos Dumont quando nós tivermos as provas de vela na Baía de Guanabara. Que há uma informação que o aeroporto de Santos Dumont vai ter que fechar de 4 a 5 a 6 horas. E aí esses voos que seriam do Santos Dumont, eles vão ser deslocados para o aeroporto internacional Tom Jobim. O senhor acha que o Sérgio Lobo, por exemplo, tem razão nessa preocupação no aspecto viário, no aspecto aeroviário, no caso?
Infelizmente, eu vou dizer que sim. Infelizmente, gostaria de negar tudo que ele falou, mas eu também estive em Joanesburgo em 2010, não como profissional, mas assistindo a Copa. E o que se fez lá de obra, o que se construiu em termos de aeroporto, o aeroporto de Joanesburgo estava instalando de novo, né? Quando a gente chegou em Joanesburgo, o aeroporto era novo. Ele foi super funcional. Totalmente funcional, padrão de Europa, de Estados Unidos, um aeroporto maravilhoso, uma estrutura aeroportuária maravilhosa. E eu só quero lembrar a vocês, principalmente o nosso povo, telespectador, que nós já estamos devendo 2 anos no Galeão. É verdade. O Galeão era para ficar pronto para a Copa do Mundo. E não ficou, né? E não ficou. E eu tenho a impressão, pelo que a gente vê de evolução, de que não ficará do jeito que a gente gostaria que ele ficasse em 2016. Então é lamentável isso. A infraestrutura aeroportuária foi abandonada no nosso país, basta se ver o que existe nos outros países e em qualquer outro país. Quando a gente está citando a África do Sul, a gente está citando um país da África, quer dizer, não estamos falando de um país da Europa, não estamos falando de França, não estamos falando de nenhuma cidade americana, não estamos falando de nada disso, estamos falando de um país da África. Olha, tem um exemplo do aeroporto de Heathrow, que fica na Inglaterra, né, em Londres. São 5 aeroportos num só. E agora foi recentemente feito mais um terminal, 6 aeroportos num só. Você ali tem um metrô, a gente chama de metrô, um trem que sai de um terminal para outro e você vai se deslocando dentro do próprio aeroporto. Sai do aeroporto 1, vai para o aeroporto 2, aí você precisa embarcar no aeroporto 5, mas tudo dentro, cronometrado do tempo necessário daquele que vai fazer a baldeação, né? Vai mudar de voo, vai mudar de companhia aérea para você poder fazer. Se você fizer uma comparação com qualquer aeroporto desse nível, quer dizer, na Argentina, da Inglaterra, aeroporto de Paris, aeroporto de Nova York, qualquer aeroporto desse que você for comparar, só para você ter uma ideia, Guarulhos, que é o maior aeroporto que a gente tem no Brasil, cabe um desses terminais que você está falando. Principalmente na Inglaterra, né, de Londres. Um Guarulhos inteiro cabe dentro de um desses que a gente está falando. Mas é óbvio também, a gente também não pode esquecer que esses aeroportos têm um fluxo de pessoas constante durante muito tempo, durante todo o ano. Muito tempo não, durante todo o ano o fluxo de pessoas no aeroporto de Paris, no aeroporto de Nova York, no aeroporto de Londres, é muito grande. Não é o caso do aeroporto de Guarulhos, nem do aeroporto do Galeão. Nós estamos agora falando do Galeão, porque a Olimpíada é no Rio de Janeiro. Agora, a estrutura básica, banheiro, esteira, lojas, serviços, escada rolante, elevador, o básico de um aeroporto não tem. Não funciona. Todos nós que passamos pelo Galeão vimos que não funciona. E eu volto a dizer, era para estar funcionando em 2014, quando a gente fez a Copa do Mundo. Era para estar em junho de 2014, tudo isso pronto. Em 2016 a gente não faria nada de aeroporto. Às vezes o ar-condicionado do Santos Dumont pifa. Não. E aí a gente chega no aeroporto Santos Dumont, uma pista só, aquela pistinha ali pequenininha, quer dizer, que serviria totalmente lotada, totalmente superlotada. Como é que você vai botar os jatos executivos, as empresas que vão chegar com seus executivos no Rio de Janeiro, vão botar também para o Galeão? Jacarepaguá não suporta, não fizeram nada em Jacarepaguá, no aeroporto de Jacarepaguá, para estruturar isso. Poderia ser o aeroporto de Jacarepaguá. Mas, infelizmente, essa área que ele tocou não se investiu. Não se investiu desde a Copa do Mundo. Estamos devendo desde a Copa. E acho que nós não vamos ter um bom resultado. Também vejo negativamente pela velocidade das obras. Não sei se o nosso secretário concorda comigo, mas a velocidade que a gente vê dessas obras não é a mesma velocidade que a gente vê das obras que estão sendo tocadas em termos de mobilidade urbana. E até, secretário, o senhor da área de administração da prefeitura, né, como responsável pela secretaria, uma ótima iniciativa do prefeito Eduardo Paes foi a criação do VLT, em que você vai poder sair da rodoviária e ir até o aeroporto Santos Dumont. O que eu achava um absurdo muito grande, nós da cidade, uma megalópole como é o Rio de Janeiro, a gente não tem um transporte adequado de massa para o aeroporto Santos Dumont. Para o internacional a gente já tem, que foi a prefeitura também que fez, né? É a Transolímpica. Exato. Então, esse aspecto do aeroporto, tanto o Sérgio como o deputado, eles concordam, eles acham que não vai render muito bem. Mas a mobilidade, quer dizer, para aquele que vai se deslocar para o Santos Dumont,
E para o aeroporto internacional, isso minimizado, né? Porque o VLT ano que vem já vai estar funcionando a pleno vapor, né? Na verdade, eu acho que tudo que competia à Prefeitura do Rio de Janeiro foi entregue, vai ser entregue dentro do prazo, dentro do custo, de forma organizada. Concordo com os dois, o nosso deputado, eu acho que tem toda a razão. A questão do aeroporto era uma questão primordial para as Olimpíadas, para o turismo do Rio de Janeiro, que não foi entregue. Hoje nós temos um problema não só para o evento, como a gente tem perdido muita força econômica em virtude, talvez, dessa falta de reforma. Antes o Rio de Janeiro era como se fosse um hub, né, onde você distribui os voos da América. Hoje em dia você não existe mais isso. O Panamá virou talvez o ponto central, inclusive para a América do Sul. Então acho que tem que ter um investimento. Eu acho que o que a gente tem feito na Prefeitura é possibilitar exatamente isso, a quebra de paradigma em cima de grandes obras. Tá certo, secretário. Já já nós vamos voltar aqui no Arena Esportiva, no nosso segundo bloco, falando sobre a Olimpíada, a Paralimpíada, a mobilidade, que é muito importante, é fundamental para aquele que vem e para aquele que vive também aqui no nosso município. Já já a gente volta.